Só na caminhando de fazer o que queriam agora. Vai comer, nem começou, né? Vamos à pauta do dia, a ordem do dia. Vai chamar. Eu não vou ver, sei que tem alguém que vai lembrar de mim. Então, senhores, passando para a ordem do dia, nós vamos submeter em primeira e segunda votação o parecer da Comissão de Justiça referente ao projeto de lei complementar número 2 de 2019, que altera a lei complementar 1599 de 2007, que é o plano de carreira e remuneração do Magistério Público de Araranguá. Senhores, o parecer da Comissão de Justiça, que é assinada pelo presidente Luiz Fernando de Carvalho e pelo relator Valdeci Paiuta, o parecer é pela desaprovação da matéria. Então, quem estiver votando a favor do parecer está votando pela desaprovação da matéria. Gostaria de perguntar ao vereador Edivaldo Argentino Mistro como que ele vota o parecer referente ao projeto de lei complementar número 2. Presidente, se o senhor permitir, eu poderia passar o primeiro voto para quem é o relator do parecer, que está mais a par do se trata. Então, senhores, a pedido do vereador Edivaldo Argentino Mistro, eu gostaria de começar então pelo relator do parecer, que é o vereador Valdeci Paiuta. Esse parecer foi baseado tudo em leis. Esses primeiros aqui, que está aqui, extinções de cargo, de comissão, 6 coordenador pedagógico, 1 vice-diretor, isso já foi inconstitucional, que já foi pela Procuradoria da Justiça do Ministério Público, que tem que extinguir esses cargos. Então, esses já está tudo errado. Vamos cortar tudo. E o índice também está alto. E mesmo que esse projeto de lei viesse para essa Câmara, legalzinho, constitucional, tudo certinho, redondinho para ser aprovado, também não poderia ser aprovado. Porque o índice de 51,39, que seria, ele está alto. Então essa Câmara não poderia aprovar de maneira alguma. Então, eu aprovo o parecer. Correto, vereador. Vereador Edivaldo Argentino Mistro, como Vossa Excelência vota? Bom, esse parecer referente ao projeto de lei complementar número 2, no dia que nós deliberamos, eu lembro que eu falei que eu achava que era um equívoco do Executivo mandar o projeto, o qual o Ministério pede para cancelar, para extinguir 19 cargos, e ele fez ali uma junção pedindo para cancelar alguns cargos e ao mesmo tempo pedindo para se criar outros cargos. E o parecer aqui diz que o parágrafo 1º ele é constitucional e que sim, ele é de ser aprovado. Porém, o parecer diz que os demais artigos cita pela inconstitucionalidade no quesito de valores, que atingiu o índice, assim como o vereador Valdeci falou. E eu também concordo na questão de se criar cargos. Tivemos aqui recente o prefeito, uma reunião, aliás, uma assembleia do sindicato, no qual o executivo e legislativo estavam presentes, e o prefeito nos deixou claro que o índice gasto com funcional, com folha de pagamento, está alto e que tem que baixar esse índice. Então, por esse motivo, eu também acompanho o parecer. Só uma dúvida, presidente: mesmo aprovando ou rejeitando o parecer, o projeto será votado depois? Se vocês votarem a favor do parecer que é contrário ao projeto, o projeto não vai ser votado. Então, eu sou a favor do parecer, até mesmo no projeto está se criando um cargo de diretor de escola, um salário de R$ 4.500, eu não sei se supervisor.
eu não sei se esse cargo pode ou não pode, mas um salário de R$ 4.500, eu acho que esse é um valor acima do que ganha o secretário municipal, né, seja secretário de Educação, secretário de Saúde, enfim. Então, acho isso um pouco estranho. Os valores de gratificação que está sendo criado também para funcionários, o valor de 20% sobre o salário que ganha, tudo isso vem com aquilo que eu acabei de dizer. Se o prefeito, eu sei que ele necessita de algumas pessoas e cargos para suprir essa necessidade, de pessoas de confiança, mas até mesmo na questão de talvez estar ajudando ele, porque se ele precisa baixar o índice de gasto pessoal, então não tem como a gente aprovar esse projeto. Eu aprovo sim esse parecer. Obrigado, vereador. Vereador José Olímpio Romero, como Vossa Excelência vota o parecer ao projeto de lei? Olha, eu creio que eu vou ser contra o parecer, porque nós, de qualquer forma, nós precisamos dar a oportunidade para o prefeito nomear pessoas para estar, vamos dizer, dirigindo essas escolas. Hoje ela está provisória. Então eu considero que seria necessário liberar para que haja contratação e fazer a fiscalização. Então, por isso, eu sou contra o parecer. O senhor está pedindo uma fiscalização, o senhor consegue uma parte para poder explicar? Concedido. Sobre o parecer que está sendo baseado na Constituição Federal e nas leis que tem jurisprudência, que já foi julgados, que já foi decisões, já teve decisões. Aqui tem alguns cargos que está sendo um corpo de provimento efetivo, que não são cargos de direção, de chefia, de assessoramento. Então, esses cargos que hoje estariam sendo comissionados, eles deveriam, que estão nesse projeto, eles deveriam ser concursados e não ser cargo comissionado. Já tem um erro aí. E quando tem 95% dos 54% de gasto com o funcionalismo, então é o seguinte, o máximo que você pode gastar é 54%, que é o prudencial. Não pode passar disso daí, senão, acredito eu, que igual 54% já está as contas rejeitadas automaticamente. E se você criar mais cargo, vai ultrapassar isso daí. Vai ultrapassar os 54%. E ele não pode chegar 95% dos 54%. É uma conta assim meio tio, né? Meio complicado, mas o índice atualizado já está em 95%. Então, automaticamente, se a gente aprovar isso daí, estaremos aprovando algo errado. Esse parecer foi para dar uma base técnica para o vereador poder fazer sua votação. Aprovando esse projeto de lei, acredito que se ele tivesse um outro projeto de lei de uma maneira legal, uma maneira legal, provaríamos uma boa, mas dessa forma aqui, o parecer está, dessa forma que o parecer está dando pela não aprovação do projeto, é por causa dessas falhas. Que tem coisas aqui que poderiam ser aproveitadas, mas tem coisas que está inconstitucional. E aprovando isso daqui, qualquer pessoa entrar, anula automaticamente esse projeto de lei. Então, nós precisamos dar a oportunidade para que ele possa ter essas pessoas trabalhando. Eu creio que de alguma forma nós temos que dar. Pergunto aqui, como que uma escola, principalmente a educação, fica sem comando, Por isso que eu sou pela rejeição do parecer, justamente para que possa haver a contratação de profissionais para poder estar suprindo essa necessidade. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Evanice Rita Paz, como Vossa Excelência vota o parecer referente ao projeto de lei complementar número 2. Boa noite a todos. Eu voto contra o parecer e vou esclarecer. Vou ler até o que os vereadores fizeram do relatório da Comissão de Justiça. Propõe a Comissão de Justiça, pela lei da aprovação,
da matéria, recomendando ao Poder Executivo que, ao invés de criar as malfadadas funções de confiança, vamos lá. Quem criou essas malfadadas funções de confiança não foi o senhor Jairo Márcia. A Lei 1599 foi aprovada nessa casa por alguns vereadores que aqui estão até hoje, em 2007, pelo senhor José Roberto Perim. Então, naquela época não era legal, agora é. E foi denunciada pelo atual assessor da presidência dessa casa, o senhor Brito Júnior. Então, isso causou toda essa bagunça na educação. Então, vamos dizer assim que hoje a educação está sem rumo. O Ministério Público mandou que o prefeito excluísse, mandasse embora, extinguisse todos esses cargos. Só que ele tem que contratar alguma coisa. E hoje ele está pegando esses outros cargos que ele está tentando consertar a educação, que vem errada e ilegal desde 2007, não foi agora. Ele está tentando consertar isso, porque a educação não pode ficar sem ninguém. O nosso vereador Edivaldo falou de um cargo de R$ 4.500. Ganha mais do que a secretária. É verdade. Só que a função dela é fiscalizar tudo, organizar tudo, inclusive ver o que a secretária está fazendo. Ela vai, como se fosse uma dirigente, ela vai fazer, vamos dizer assim, o topo da cadeia alimentar da educação. Então, resumindo, eu voto contra esse parecer, a favor do projeto, porque a educação que todos aqui batem no peito e falam que precisa caminhar. Então, se em 2007 estava errado, por que foi votado? Por que foi aprovado? Só isso que eu tenho a dizer. Obrigado, vereador. Vereador Clodoaldo Guilherme, como que Vossa Excelência vota o parecer referente ao projeto de lei complementar número 2? Boa noite a todos, público presente, nossos pares. Eu entendo que é uma situação delicada, né, e agradeço muito o parecer da comissão, né. Porém, eu entendo a necessidade de nós termos um cargo, né, aqui na nossa escola. Né, nós temos um diretor, de nós termos, enfim, o básico, né, para que conduza com responsabilidade, com mais afinco e que ganhe o merecido, né. É complicado, vamos supor, que nem no que diz respeito a gente tomar uma decisão, porém eu fico pensando o seguinte, uma vez que o prefeito, né, ele foi intimado para fazer tal procedimento, eu acho que ele deve ter computadorizado também a questão do índice de pagamento, né? Eu quero acreditar que ele não enviou para essa casa um projeto de lei que fosse ultrapassar o índice de folha de pagamento para que o pescoço dele ficasse na guilhotina, né? Então, eu imagino que, vamos supor, a necessidade de ter esses profissionais qualificados aqui na nossa escola, né, é benéfico para o nosso município, né, valorizar os nossos professores, valorizar os diretores, os vice-diretores. Então, é complicado nós dizermos que hoje em Analândia nós não temos, né, um cargo de diretor, né, ou seja, não tem, assim como temos que ter motorista, imagine uma escola que não precisa ter diretor. Então, eu acho que é meio complicado. Eu agradeço muito o parecer da comissão, né, que deu um esclarecimento legal a respeito do que acha certo ou que é legal ou que não é legal. Porém, a questão do índice de pagamento, eu acho que é uma coisa que eu acho que ele deve ter colocado isso na calculadora, né? Até porque as pessoas que exercem essa função hoje, elas já ganham, então não sei o impacto que teria referente a isso, e se tiver um impacto acima,
do índice permitido, né, ele que depois responda por isso, né, assim como os prefeitos no passado tiveram as suas contas rejeitadas por ter cometido essa infração, provavelmente se ele fizer alguma coisa, também a conta dele será lá no futuro, né? Então eu sou contrário ao parecer da comissão. Obrigado, vereador. Vereador Leandro Eduardo Stockart, como que Vossa Excelência vota parecer referente ao projeto de lei complementar número 2? Boa noite, senhor presidente, senhores pares, público aqui presente. Li também o parecer, porém, o meu ponto de vista pessoal vem a discordar aí de alguns vereadores, no sentido que o projeto de lei número 2, que está nessa casa desde o início do ano, ela trata da extinção de 19 cargos em comissão e a criação de 4 cargos efetivos e 5 de gratificação de 20%, que seriam 2 de vice-diretor e 3 de coordenador, que seria escolhido dentre os funcionários de carreira do magistério para ocupar e receberiam 20% a mais do salário. Eu só faço uma pergunta, como já foi dito aqui, como que eu que tenho filho na escola, como nossos filhos vão estudar numa escola onde não se tem comando? Eu acredito que aqueles que têm filho, têm parentes que estudam na escola, devem pensar não na política, na campanha, vamos dizer assim, né, que o ano que vem é a eleição, não na campanha de quanto pior, melhor. Porque além de não quererem aprovar o projeto para tentar regularizar, pode ser que o projeto não seja 100% bom, mas pelo menos eu vejo que a administração está tentando, com esse projeto, que os vereadores podem também dar sugestões, melhorar uma situação que foi promovida pelo Ministério Público. E a escola já há alguns meses está sem direção, ou seja, está sem comando, e o diretor que foi, vamos dizer assim, designado para responder, porque a própria lei do magistério permite, numa situação de vacância dessa, que seja designado, né, temporariamente uma pessoa para comandar. Até essa pessoa, na política de quanto pior melhor, denunciaram essa pessoa. Então pode ser que às vezes essa pessoa nem ela possa continuar comandando a educação. Então eu acredito, parte do princípio, que essa política burra de quanto pior melhor vai afetar só a sociedade, nossos filhos, netos, etc. Então eu sou sim a favor do projeto e contrário ao parecer dos colegas, porque a gente tem que tentar resolver o problema e não somente fazer a política do quanto pior melhor, visando somente o pleito da eleição do ano que vem. Então eu coloco essa reflexão aos colegas, principalmente aqueles que têm parentes ou filhos que estão na escola. É impossível uma instituição educacional funcionar sem o diretor, sem o vice-diretor, sem o coordenador, enfim, sem a sua equipe de comando. Como que vai ficar a metodologia, todo o trabalho de ensino das crianças? Vocês sabem que onde não tem comando, as coisas não funcionam. Por mais que sejam bons os professores e os demais funcionários, mas tem que ter sempre, numa instituição, no caso da educação, o comando através do diretor e dos demais integrantes que compõem a instituição escolar. Então eu acho que esse parecer ele tem um caráter aí politiqueiro, no intuito de descaracterizar a administração municipal. E com isso, quem está perdendo é a instituição escolar, ou seja, nossos filhos que estão lá na escola. Então, eu tenho todo o respeito com os vereadores, respeito o parecer de Vossa Excelência, mas infelizmente, vamos dizer assim, felizmente eu penso o contrário, que a educação tem que ter sim, e para ontem, o comando, ou seja, o diretor e todos aqueles que fazem parte da instituição escolar para manter ela funcionando adequadamente. Então eu sou, senhor presidente, contrário ao parecer, né, que desaprova o projeto de lei, e eu acho que os vereadores têm que refletir e pensar melhor nessa situação de trabalhar daqui para frente, o quanto pior, melhor é.
porque a gente está falando de crianças, de educação, e não estamos falando de outra coisa. Então, meu voto é contrário ao parecer. Obrigado, vereador. Vereador Sidney Carlos Valeriano, como que Vossa Excelência vota o parecer referente ao projeto de lei complementar número 2? Primeiro eu quero cumprimentar a todos, o senhor presidente, o público presente. Eu quero entender o nosso relator, queria fazer uma pergunta para o Cicinho, o Valdeci Paiuca. Pela lei, a sua justificativa mostra que esse projeto está dentro ou fora da lei. Porque aí a gente tem dois pontos. Tudo bem, a educação precisa ser contratado, só que de janeiro até hoje, ninguém passou fome lá na escola, ninguém deixou de levar os alunos para a escola, professores não deixaram de dar aula e continuem mantendo da mesma forma. Ou seja, talvez você tenha que contratar, sim, precise contratar todos os alunos ali, mas até agora a escola continuou normal e economizou de 4 mil a mais, porque são quase 10 cargos a mais que são contratados. Porém, eu não falo em valores, porque eu penso comigo que na educação a gente tem que impor, e eu não falo em valores, tem que fazer o que tem que ser feito mesmo. Porém, eu pergunto para você, isso está dentro da lei ou contra a lei? Senhor presidente, por favor, pode, pela ordem, ele pode me responder? Pode sim, pode responder você. Sim, obrigado. Falou que isso é política. Não é política. O parecer é técnico, foi consultado com o departamento jurídico dessa casa. Então não vem essa conversinha que é política não, tá? Houve tempo para se fazer um concurso público. Faz mais de 2 anos que a promotora do Ministério Público pediu, recomendou que fossem exonerados todos esses cargos, porque seriam de cargos efetivos, através de concursos públicos. Aí, o que o prefeito fez? Ele não cumpriu a recomendação. E ele ficou, que esse público para lá e para cá, culpando os outros. O denunciante, Nelson de Brito Júnior, ele estava errado? Não, que tanto mandou exonerar. Se ele tivesse tão errado, não ia exonerar. Ela recomendou que fosse exonerado. Tá aí a prova que ele não está errado. Aí vai querer jogar a culpa nele. Esses cargos de chefia, diretor, esses cargos, e não precisa ser cargo efetivo. Tudo bem, mas os cargos operacionais, eles têm que ser através do concurso público. A promotora explicou muito bem, eles sabem disso. Aí, está lá falar que está abandonada a escola. Não está. Ele não nomeou lá o Levi em cima na creche? Ele não colocou o André Quadrado aqui na escola? Não colocou a Ruth? Tem a secretária da educação? Não está. Entendeu? Então, vai querer jogar a culpa. Agora nós aprovar uma coisa que está errada? Não está. Não tem que aprovar uma coisa errada. Por isso que eu sou relator e está bem explicado ali. Foi consultado o jurídico. Tá? Então, senhor Sidney, eu digo que está errado, continuo dizendo que isso é errado. Porque faz 2 anos, mais de 2 anos que está para ser corrigido isso. Fizesse um concurso público, que hoje estaria resolvido esse problema. Não, ele insiste em mandar um projeto errado. Tá, cabe mais alguma? Ele está dentro da lei. Estamos fazendo um parecer técnico dentro da lei. Obrigado, senhor Valdeci. Perante essa explicação, eu não posso. A gente dentro de uma casa de leis, eu não vou contra. Eu sou obrigado a ser favorável. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Sim, por favor. O senhor quer... Bom, só gostaria de dizer que foi falado de concurso público. Acho que todos aqui são inteligentes o suficiente de saber que para fazer um concurso público, primeiramente tem que abrir a vaga. E é isso que o prefeito demorou, concordo que demorou, mas é isso que ele está fazendo. Primeiro, tentando abrir a vaga para depois se criar o concurso público. Não tem como colocar vaga de cargos na educação se não tem a lei criando as vagas. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Luiz Fernando de Carvalho, como que Vossa Excelência vota o parecer referente ao projeto de lei complementar número 2? Vamos colocar, foi citado aqui que em 2007 foi feito errado. Poxa, a lei de 2007, hoje nós estamos em 2019,
ela teve alterações, ela teve mudanças. Muitas coisas nesse período de tempo foi mudado. A educação foi uma das coisas que mais mudou as leis. Principalmente para a educação. Ah, porque lá estava errado. Não, não estava errado, porque se estivesse errado naquela época, vocês teriam denunciado, naquela época teria cancelado tudo isso daí. Aí, vem falar que precisa dar uma chance, uma oportunidade. Eu concordo que deveria vir, mas a chance que ele teria que ter não é só ele vir aqui na sorte. Ele deveria ter acatado a decisão de Tirapina, do Fórum de Tirapina, na época ter exonerado e criado os cargos separadamente da exoneração. Agora, deixa na última hora, para chegar assim, encostar o vereador na parede. Isso daí, para mim, é uma manobra suja, de encostar o vereador na parede, aí depois vem com esses discursinhos. Quanto pior, melhor. Mentira! Quem está falando isso daí é mentiroso. Porque sempre nós estávamos alertando, sempre nós estávamos conversando, sempre nós estávamos batendo em cima dessa tecla. Não vai fazer, não vai. Agora chega a última hora, vem falar assim, vocês estão prejudicando. Não, nós não estamos prejudicando. Nós estamos fazendo aquilo que é de direito, aquilo que é certo. E outra, se tem denúncia, vocês ensinaram o caminho do fórum para fazer essas denúncias. Antes, quando vocês faziam denúncia, era tudo lindo, maravilhoso. Agora que vocês recebem a denúncia, agora é tudo errado. Então vocês estão certos em tudo. É hegemonia agora, vocês estão certos em tudo. Chegando prudencial, estourando prudencial, a 54%, passando dos 94% dos 51%. Isso daí é contra a lei. O que foi levantado aqui não é mentira. O que foi levantado aqui foi baseado em cima de leis. E eu como vereador, como representante do povo, eu vou votar uma lei errada? Só porque precisa dar uma ajuda ao prefeito? Na verdade, quem deveria ter se ajudado foi ele mesmo. Quando a gente alertava, quando a gente falava, tem uma decisão, não vai tomar, teve uma decisão, não vai tomar uma providência. Não tomou providência quando era cabível. Agora, eu também não tenho que ficar aguentando alguns desaforos de vereadores que me antecederam, falando que a gente está trabalhando por politicagem, fazendo politicagem, porque o ano que vem é o ano político. E aí a gente usa de quanto pior, melhor. Se ele é testemunha daqui, não é a primeira vez que esse senhor é o vereador aqui nesta casa com a gente, sabe do nosso caráter, sabe o quanto que nós até hoje nós ajudamos a administração. Até hoje nós fizemos de tudo para que a administração tivesse. A administração que nunca soube dar valor para esta casa, nunca soube dar uma atenção. Falou assim, não ouvi, não, vocês estão certos, vamos fazer a coisa certa. Agora, eu não posso, simplesmente, porque está apertado, está de última hora, aprovar uma coisa que está errado. Eu não posso fazer isso, aprovar uma coisa que está errado, só porque a gente precisa fazer as coisas, porque não é desse jeito. Se está errado, alguém errou. E aqui, se o órgão chega aqui nessa Câmara, a Câmara tem obrigação moral de consertar o que está errado, e não aprovar uma coisa que está em desacordo com a Constituição. Ou será que nós merecemos, então, ter o cargo de vereador se a gente continuar fazendo errado? Que representante do povo somos nós, então, se a gente faz errado? Eu ainda bati no peito, vocês estão fazendo errado, fazendo politicagem. Não, isso é parecer técnico, bem técnico, mostrando as falhas, onde que está certo e onde que estão as falhas desse projeto de lei. Só cego que não enxerga, nenhum animal na rua iria falar assim, não, realmente vocês têm que passar por cima. Agora, compete ao prefeito, então, fazer seria retirar esse projeto, fazer 2 projetos. Extinção dos cargos, que foi proposto, que foi dado ordem pela promotoria, e o outro, criação de cargos. Mas os cargos decorrentes. E não cargos assim que cargos seria de atribuições da direção, chefia ou de assessoramento para cargo comissionado. Que vai pagar 20% a mais. Como que você vai justificar um erro para cobrir outro erro? Vai viver até quando enxugando o gelo aqui? Então,
Dessa forma, o meu parecer meu voto é a favor do parecer, incondicionalmente. Isso daqui, na verdade, quem, acredito eu, das pessoas que falaram, que criticaram, que nos atacaram, ou tem alguém para ser agraciado com um cargo, ou está no meio disso daí, porque eu não assumo essa sujeira aqui. Então, meu parecer, o meu voto é a favor do parecer. Obrigado, vereador. Então, senhores, tivemos aqui 4 votos favoráveis ao parecer e 4 votos contrários. Nesse caso, a presidência é obrigada a votar também. E eu voto contrário ao parecer e vamos votar ao projeto de lei da maneira que ele se encontra. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de parabenizar o senhor pela votação, pela coerência e pela sensatez da votação que o senhor acabou de definir. Parabéns. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor justificasse o seu voto. Qual foi o interessante, o ponto em que o senhor votou contrário ao parecer? No meu entendimento, o parecer ele deixa brechas, a gente diz que uma parte é favorável, outra não é favorável. Constitucional e inconstitucional. Então eu vejo que, da maneira que está, deixa brecha até para o Ministério Público vir em cima dessa Casa de Leis. Então é necessário que a Casa não aprove ou desaprove um parecer, que a Casa aprove ou desaprove um projeto de lei. Está na mão de vocês, vereadores, votarem. Votem o projeto de lei. Então, senhores, vamos submeter em primeira e segunda votação o projeto de lei complementar número 2 do Magistério. Gostaria de perguntar ao vereador Edivaldo Argentino Bispo como que ele vota o projeto de lei complementar número 2. Bom, presidente, agora sim, votando o projeto de lei número 2, eu discordo do que o colega vereador Leandro falou, que o nosso voto, querendo dizer que o nosso voto está quanto pior, melhor. Eu vou votar esse projeto de acordo com o meu entendimento e o momento que estamos vivendo no nosso município. Então está se criando 4 cargos para concurso, o qual 2 cargos para diretor de unidade educacional, um salário de R$4.000. Se já está criando esses 2 cargos de diretor, eu entendo que não há necessidade de um cargo de supervisor de ensino com um salário de R$4.500. Não estou desmerecendo, dizendo que a pessoa que vai ocupar esse cargo ela não seja digna do salário. Mas não há necessidade, até mesmo porque tem um secretário de educação que já recebe R$4.000. Então ele pode ser o supervisor desses 2 diretores. Também, outra coisa que eu não concordo nesse projeto, o Ministério Público pediu para que fosse cancelada, extinguido os 9 cargos de confiança. E desde o início eu falei que eu entendo que não é correto o prefeito mandar no mesmo projeto extinguindo alguns cargos e no mesmo projeto criando 5 cargos também comissionados, com uma função gratificada de 20% do salário. Então está extinguindo e ao mesmo tempo está criando praticamente a mesma função. Eu acho que ele deveria mandar um projeto separado, assim como o vereador Fernando falou, pedindo a extinção desses cargos e um outro para se criar cargos. Também discordo do que o vereador Guilherme falou, que o prefeito, ao mandar esse projeto para esta casa, ele deve ter verificado o índice. Eu acredito que se ele fez isso, ele fez de uma forma meio estranha, porque ele enviou esse projeto, alguns dias depois enviou um projeto pedindo, isso volta a dizer que esteve com uma assembleia do sindicato, onde teve os senhores vereadores, teve presente o prefeito, e ele afirmou na frente de todos que o índice gasto com os servidores está no vermelho, já estava em 57%, sendo que o permitido é 54%, o potencial 52%, se não estou enganado. Então, ele mesmo disse que o índice já está ultrapassado. Se aprovar esses cargos, a criação desses cargos, e futuramente esses funcionários forem contratados, aí o índice vai ser muito superior. Então, o que ele fez? Ele mandou um projeto pedindo para que se fosse descontado do funcionário, daquele funcionário que ganha o salário mínimo, que ganha R$1.000 por mês, R$1.100 por mês, o dia que ele faltar
tiver um atestado médico, ou que ele estiver internado por problemas graves, mesmo assim vai ser descontado do seu cartão de alimentação. Então dá a entender que aquilo que seria descontado, que não vai ser aprovado esse projeto, eu acredito que ele vai retirar. Ainda não retirou o projeto desta casa, mas eu acho que ele vai ter o bom senso de retirar. Então ele imaginava que ia descontar valores do funcionário que ganha salário mínimo para sobrar um índice para ele poder pagar, caso fosse contratar esses funcionários aqui. Então eu entendo que o prefeito ele necessita de alguns cargos para melhor administrar a educação, mas só que o momento não é favorável. Se ele mesmo disse que o índice está no vermelho, então não tem como aprovar esse projeto. Então eu voto contra, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Valdeci Paiuta, como que Vossa Excelência vota o projeto de lei complementar número 2 de 2019 referente ao magistério? Bem, dito pelo vereador Edivaldo, bem explicadinho aí, todos os detalhes. O Ministério Público recomendou que fosse exonerado diretor e vice-diretor. Aí agora ele manda projeto para tirar o cargo de diretor e vice-diretor. Então nós estamos errando se votar a favor. Então eu estou ao contrário desse projeto de lei. Senhor presidente, o senhor me permite só uma complementar eu voto? Em relação ao que a vereadora Ivanice disse no ano de 2007, eu não fazia parte dessa casa. Desculpa, vereador, Valdeci, você já complementou o voto? Sim. Então, importante. E eu acho que seria prudente, se o senhor achar que é interessante, caso esse projeto se for rejeitado, não sei se será ou não, o senhor encaminhasse ao Ministério Público uma cópia do projeto, como foi votado, quando o Ministério Público pediu para que fosse extinto alguns cargos, né? Só que, então a nossa intenção seria de aprovar, cumprir o que o Ministério Público está pedindo, mas não da forma como foi proposto. Senhor vereador, depois da votação eu vou conversar com o jurídico para ver o procedimento a ser adotado e vou levar em consideração o pedido de Vossa Excelência. Senhor presidente, só mais. Inclusive tem um relatório do Tribunal de Contas que o índice já está acima de 50.000,30. Obrigado. O que nós precisamos talvez entender que a criação do cargo não significa necessariamente contratação de pessoas, né? Então existe uma diferenciação. Eu concordo que já está alto o índice, se contratar, mas criar o cargo não significa contratar. Logicamente a intenção do prefeito é contratar. Mas uma parte, senhor presidente, se está toda essa discussão toda aqui, então é para contratar, não tem conversa, já é para contratar. Correto. Nós vamos provar uma coisa que está errada. Vamos seguir o barco, então. Vereador Valdeci, Vossa Excelência votou contra o projeto? Sim. Correto. Vou anotar aqui. Senhores, prosseguindo, vereador Clodoaldo Guilherme, como que Vossa Excelência vota o projeto de lei complementar número 2 de 2019 do Magistério? Favorável, senhor presidente. Vereadora Ivanice Rita Paz, como que Vossa Excelência vota o projeto de lei complementar número 2? Favorável, e quanto à contratação, já foi mais esclarecido aqui, que ele vai pegar o pessoal que já está dentro dos órgãos do órgão público, que já trabalha na educação. Aprovado. Vereador José Olímpio Romeiro, do MDB, como que Vossa Excelência vota o projeto de lei complementar número 2? Eu voto pela aprovação do projeto. Vereador Leandro Eduardo Santarpio, como que Vossa Excelência vota o projeto de lei complementar número 2 de 2019? Senhor presidente, senhores vereadores, eu volto a dizer, aliás, volto a complementar, que conforme a recomendação do Ministério Público, o prefeito extingue 19 cargos que eram em comissão e cria, que talvez alguns vereadores não estão entendendo essa situação, e criam 4 cargos efetivos, que terão que prestar concurso, tem todos os requisitos e não são poucos para assumir a vaga. E também cria 5 cargos de forma gratificada dentre o quadro do magistério, que será acrescentada 20% para 2 vice-diretor e 3 coordenador, caso ele venha a ocupar essas vagas.
Então, eu acho assim, é uma coisa simples de entender e aonde estão tentando complicar. E uma coisa eu digo, que para aqueles que têm filho na escola, essa situação não pode pendurar. De uma forma ou de outra, ela tem que ser resolvida. Eu acredito que o prefeito está tentando. Se ele não conseguir, ele vai entrar com a resposta ao Ministério Público, porque alguma coisa tem que acontecer. Eu não conheço no mundo uma instituição de ensino que funcione sem um comando, sem um diretor, um vice-diretor e sem o seu quadro pedagógico para orientar os professores e ajudar na metodologia de ensino. Eu não conheço. Então, eu acredito que a aprovação se faz necessário devido a exigência, né, a falta de comando dessas duas instituições que está em questão, que é o ensino fundamental 1 e 2 e a escola, né, a creche e pré-escola. Então, eu sou favorável ao projeto e acredito que nós, vereadores, devemos pensar na educação e nas crianças no município e deixar um pouco a política de lado nesse momento. Aprovado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Sidney Carlos Valeriano, como que Vossa Excelência vota o projeto de lei complementar número 2? Mais uma vez, eu continuo vendo um monte de coisa que eu não estou entendendo com o que diz respeito a dúvidas e as contratações, sendo que tem uma resposta do próprio prefeito aqui, onde o Tribunal de Contas manda ele, as contas dele estão com 57%. Ou seja, passou pra caramba de 54, 57, mas em si, ele vem aqui junto com a presidente do sindicato, fala que não pode contratar, ele com a boca dele, segundo o Edivaldo, eu não participei da reunião, porque já ultrapassou os limites das contratações. Eu não sei qual que é o significado que diz o companheiro Leandro Santarpio aqui do meu lado, que fala quanto pior, melhor. Mas pior como? Se já está uma hora, ele manda aqui um papel falando que as contas estão superfaturadas em 2017, 54%, que foi passado pelo próprio Tribunal de Contas que mandou. Está aqui, ó, ele mandou para nós. Ele vem com a própria boca dele e fala que as contas estão superfaturadas, que ele não tem condição de fazer nada, aí cria mais meia dúzia de cargos, entendeu, para fazer contratação, porque precisa, quer dizer, não abre o concurso que é pela lei. Fala que não pode contratar porque não tem dinheiro. Quer dizer, mal já está então, né? Porque não tem como ficar pior, porque não tem como contratar. Fala para contratar agora, abrir os cargos para contratar, porque precisa colocar na educação. Que a educação precisa, porque precisa, eu não estou entendendo. Infelizmente, eu preciso acompanhar mais o que está se passando em cima desse projeto, porque também na contratação, para aprová-lo, fala que é contra a lei perante os cargos que foram feitos. Quer dizer, não é que quanto pior, melhor. Muito pelo contrário, para melhorar precisa muito, para piorar, aliás, precisa muito, porque está muito confuso. Infelizmente, eu vou me abster desse voto, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Luiz Fernando Carvalho, como que Vossa Excelência vota o projeto de lei complementar número 2? Eu vou manter a minha posição, mesmo sabendo que nós somos vencidos, que tem 4 votos favoráveis, 1 abstenção, contra 2 aprovação, 2 rejeição ao projeto. E de acordo com